Olá, eu sou o professor Elde Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Essa é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental para múltiplas necessidades. Esse é um curso muito referenciado no mercado porque nós já temos vários anos de parceria com a Unip e que nós estamos formando profissionais altamente qualificados que competem com muita vantagem no mercado de trabalho, tanto para os profissionais que vão atuar no consultório particular, como também para aqueles que pretendem prestar concursos, atuar no sistema público de maneira mais eficiente, ocupar cargos de chefia, supervisão e assim por diante. Então, nesse nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, um grande diferencial são os nossos professores. São todos de muita formação acadêmica, que possuem habilidade e são convidados para editores de livros, publicação em revistas científicas de primeira linha, escritas de capítulos de livros. Também, mais que isso, são todos professores que já, com acesso a esse conhecimento científico muito atualizado, tiveram a oportunidade de aplicar esse conhecimento nas suas práticas clínicas de consultórios, clínicas, hospitais, comunidade terapêutica, parcerias, consultorias educacionais, empresariais, enfim, ou que atuam como docentes. Nós temos também alguns alunos, especialmente docentes da Unip, porque tem um desconto especial, eu falo depois, também participam do nosso curso. Enfim, e essa mini aula vai falar como melhorar a comunicação e expressividade emocional. Não só pacientes, digamos, neuróticos nessa terminologia antiga, que são tímidos, até pacientes que apresentam de fato um transtorno mental, por exemplo, correspondente ao transtorno de ansiedade generalizada ou o transtorno fobia social. Enfim, todos esses pacientes podem muito bem ser tratados via técnicas, modalidade, forma de abordagem psicoterapêutica por terapia cognitivo-comportamental. E como melhorar a comunicação e a expressividade emocional vale para aplicação em muitas necessidades. De fato, o título do curso, múltiplas necessidades. Desde alunos, ou seja, crianças e adolescentes, que estão tendo dificuldade de assertividade no relacionamento com seus professores, até pessoas que apresentam adoecimento mental, inclusive moderados e graves. E que, sem a dispensa da medicação, pode-se muito bem conciliar terapia cognitivo comportamental e tratamento farmacológico. Nós temos, por exemplo, algumas pesquisas com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, onde nós vamos usar medicamento, mas também essa questão de amadurecimento e ampliação da aplicação de comunicação e expressividade emocional. Então, comunicação e expressividade emocional, nosso curso de pós-graduação é amplamente, de maneira muito rica, estudado, discutido, planejado, ensaiado, supervisionado. Por quê? Porque emoções geralmente são características que permeiam o dia a dia dos relatos dos pacientes que estão nos nossos consultórios, clínicas, hospitais ou settings de tratamento. Então, as emoções são aquilo que nós vamos classificar, denominar como emoções, tem características de ser fugaz, imediato e associado a reações biológicas. Enquanto que sentimentos nós vamos conceituar, aplicar e usar como sendo expressões, vivências, que têm uma característica permeada por interpretação, pensamentos e com uma duração maior. Portanto, especialmente nos nossos registros de prontuários, nós que somos especializados ou especialistas em terapia cognitivo-comportamental, precisamos colocar como emoções os relatos do paciente, as expressões do paciente que sejam mais fugazes e temporárias. E os sentimentos, aqueles que podem ser reconhecidos pelo próprio paciente em consenso com o terapeuta, como de características mais duradoura,
prolongada e que muitas vezes até os familiares e pessoas que convivem falam que trata-se da personalidade do indivíduo que vai começar a terapia conosco. Então, essas habilidades associadas à expressão emocional. Expressão emocional, quando ainda não amadurecida, ela acontece de forma até perigosa, ou seja, que repercuta em situações difíceis de reverter, como insatisfações nos relacionamentos interpessoais, demissão do trabalho, rupturas entre relacionamentos familiares. Então, essas habilidades associadas à expressão emocional, nós colocamos compartilhar sentimento, opinião e atitude, não necessariamente em situações de exposição, ou de constrangimento, ou de colocação de situações que dizem respeito só à própria pessoa, a poucas outras. E ouvir outras pessoas demonstrando que são importantes e que compreendemos que estão compartilhando conosco. Ou seja, aqui o grande ensaio, o maior desafio é que terapeuta e paciente passem de um nível de comunicação e expressão e interpretação da realidade para um outro nível, mais ampliado, assertivo, recomendável e que traga o mínimo possível de consequências negativas para a vida saudável e próspera do indivíduo em terapia. E muitos pacientes terão essas duas dificuldades, tanto a de compartilhar como a também de ouvir. Sobre o uso de medicamentos atrapalhando, a classe de remédios que em alguns pacientes dificulta o aproveitamento do processo terapêutico é, no caso, os benzodiazepínicos, os ditos calmantes ou medicamentos de receituário talonado B, controle especial. Então, esses pacientes podem ter aí, em função do uso de benzodiazepínicos, algum nível de dificuldade de aproveitamento do processo terapêutico, mas que não é impeditivo para esta abordagem. E, na nossa cultura, ainda associa a expressão de sentimentos à vulnerabilidade, fraqueza e feminilidade. Tudo isso tem que ser avaliado no binômio paciente mais terapeuta. E que muitas vezes o pensamento e a opinião que o paciente tem em relação a preconceitos, julgamentos errôneos, exposição ao ridículo, até certo ponto pode ser verdadeiro e parte não. Tanto é que na terapia cognitivo-comportamental, um dos grandes metas é, além dessa de reconhecimento de sentimentos, de melhora da qualidade da performance de relacionamentos e comunicação, nós temos aí a condição de incentivar, supervisionar e acompanhar esses pacientes, de modo que tenham resultados terapêuticos rápidos, de menor custo e de alta eficiência, especialmente reduzindo o risco de retorno desses sintomas. Então, não é nada condenável e, felizmente, as abordagens terapêuticas para a comunicação e expressão emocional tendem a ter resultados palpáveis, reconhecíveis, tanto pelo próprio indivíduo em processo terapêutico, como também pelos seus familiares, que muitas vezes são os pagantes. E, então, é comum nós externarmos sentimentos por vergonha, culpa, medo, criar-se uma imagem social diferente da que realmente está se passando. A reflexão, a abordagem desta questão, se entre aquilo que o paciente sente e expressa e o que ele de fato é, e o quão incômodo e desfavorável e preocupante e sofrível é para o paciente essa situação, vai ser tratado em terapia cognitivo-comportamental por comunicação e expressividade emocional. Da mesma forma que também não há o reforço social de estereótipo de super-homem e mulher que aguentam tudo. As pessoas não são obrigadas a aguentarem tudo. O que de maneira muito inteligente, terapeuta e paciente fazem é chegarem a um nível calibrado de que o paciente, de acordo com suas características pessoais, expresse as suas emoções e sentimentos da maneira mais assertiva e com prevenção de exposição ao ridículo ou à fraqueza. E não é incomum pessoas que convivem todos os dias e nunca falam sobre sentimentos ou sentem-se distantes. Dessa maneira, essa informação é um alerta para que você, terapeuta, busque ativamente a participação de um familiar, de um amigo, de alguém que esse paciente entenda como sendo íntimo, íntimo não no sentido sexual da palavra, mas
que reconhece as características daquela pessoa que está em tratamento e que poderá ajudá-la efetivamente e não apenas em oba-oba de uma ou duas vezes, apenas para ir ao terapeuta para matar a curiosidade. E vamos citar um exemplo. Exemplos sempre ilustram o que nós estamos querendo transmitir, tanto com as informações escritas, como também pelas verbais. Então, há quanto tempo você não responde sinceramente a seguinte pergunta? Tudo bem? Há um acordo tácito de que não se deve responder jamais verdadeiramente essa pergunta para não ser desagradável ou chato. É pertinente, sim, durante o curso, alunos que trazem casos de pacientes seus de consultórios ou de outro ambiente para serem discutidos em sala de aula com a supervisão do professor, que eu garanto jamais vai constrangê-los. Muito pelo contrário, o nosso ambiente educacional ele é fértil para discussões, obviamente, fundamentadas na literatura científica e de debatedores que estejam abertos à intervenção dos nossos mestres, doutores, especialistas, para que não façam afirmações equivocadas ou que não transmitam pensamentos que não correspondam de fato ao nosso curso de pós-graduação. E muitas pessoas recorrem ao uso de substâncias pela impossibilidade, limitação de lidar com seus problemas de maneira efetiva. Portanto, quando se tem uma abordagem terapêutica para a expressão de sentimentos, pensamentos e emoções, muito se previne de futuro uso de álcool e drogas nesses pacientes. Até porque o principal fator de risco para um adoecimento mental é um outro adoecimento mental prévio. Então, muitas pessoas recorrem ao uso de substâncias pela inabilidade na expressão de sentimentos. Como também não há um tratamento medicamentoso específico, geralmente trata-se de crianças, adolescentes, adultos também, que têm uma performance acadêmica, pessoal e relacional abaixo daquela esperada, mas porque ainda não estão adequadamente terapeutizados. E muitas pessoas em tratamento psicoterápico precisam de uma rede de apoio, que pode ser desde os familiares até outras pessoas, como por exemplo vizinhos. E o paciente em tratamento pode estar em atenção e concentração prejudicada e pode não ser um bom ouvinte inicialmente. Portanto, essa noção de time, de saber qual a melhor hora de abordar tanto questões imediatas com o paciente, como outras que podem ser adiadas, nas nossas discussões de casos clínicos e supervisões, isso fica muito mais claro e aproveitável pelos nossos alunos. E aproveitável a ponto de já, logo depois das aulas, aplicar esse conhecimento de maneira imediata, para que seus pacientes possam reconhecer a mais absoluta capacitação de tratá-los de forma efetiva. E outras perguntas importantes também. Como é para você expor os seus sentimentos? Tem pessoas com quem você acha mais fácil expressar os seus sentimentos? Como é isto? Como você é na situação de ouvinte, quando alguém está te contando sobre um sentimento ou algo sobre o sofrimento de vida? Ou seja, paciente, como é você em relação às outras pessoas nessa temática sentimento? Porque algumas vezes também vamos perceber que o nosso paciente não teve nenhum resultado ou não buscou resultado porque também ele não estava alerta, ele não tinha tido a percepção voluntária das suas dificuldades de expressão de pensamentos, sentimentos e emoções. Como você conhece alguém que fala abertamente sobre seus sentimentos? Como é? Você, paciente, tem vontade de ter essa forma de funcionamento pessoal? São questionamentos muito válidos. Porque também, especialmente nas fases iniciais de atuação profissional, muitas vezes o aluno tem ilusões, como, por exemplo, que só ele é capaz de reconhecer os pensamentos, sentimentos e emoções do paciente e só ele é capaz de intervir por ser o parente, o que não é verdade. Como é falar ou ouvir sobre sentimentos com seu familiar, que é tratado aqui no CAPS? Você conhece seus sentimentos? Você conhece seus sentimentos? Olha que pergunta mágica em um processo terapêutico. Muitas vezes o paciente não vai ter a resposta imediata. E ele conhece os seus sentimentos, pensamentos, emoções? Todas as pessoas sentem.
Ou seja, uma vez uma aluna perguntou se pacientes com esquizofrenia e com embotamento afetivo, se de fato ficaria absolutamente indiferente sentimentalmente a o que está acontecendo com terceiros ou no ambiente. A resposta foi que paciente, mesmo com esquizofrenia, com achatamento pleno, com nenhuma reatividade emocional ao que está se passando no ambiente ou com o próprio paciente, é muito difícil, muito difícil. Porque os pacientes, mesmo que em função de doenças muito graves e empobrecedoras da parte sentimental, podem preservar algumas dessas funções em nível ainda que mínimo. E todas as pessoas sentem, e qualquer um já sentiu em algum nível tristeza, raiva, alegria, frustração. Mesmo pacientes com esquizofrenia, garanto, experimentem esses sentimentos, talvez não de maneira muito intensa ou de maneira tão sofrível, até porque podem esquecer. Apesar de não sermos tão diferentes em relação aos sentimentos, diferimos na forma com que sentimos as situações, a intensidade e como externamos os nossos sentimentos. Uma outra compreensão dessa temática expressividade emocional e dos pensamentos, entender que todos sentimos permite a compaixão e a empatia por todos. Quais os benefícios da expressão emocional? Eu já ouvi de paciente, tanto paciente diretamente meu particular, como também pacientes em ambiente de discussão e de supervisão e de aulas. Quais os benefícios da expressão emocional? Porque alguns pacientes podem dizer que não vão expressar, não fazem questão de desenvolver essa habilidade, porque não faz diferença, mas faz. Então, psicoeducação para expressividade emocional. Psicoeducação, então, é esse recurso, essa técnica em que o terapeuta traduz para o paciente que não é profissional conceitos, compreensões, estratégias para que ele viva melhor. Então, intensificar o relacionamento, pessoas criam laços de confiança e afeto. Facilita o conhecimento do outro, a descoberta de pontos em comum. E isso fica melhor no processo educacional. E ouvir permite que o outro saiba o que é importante e o que nos interessa e deve compartilhar. Pode servir de apoio, pois as pessoas ficam melhores ao perceberem que não estão sozinhas e que outras pessoas sentem o mesmo. Portanto, está mantido o nosso estímulo para que vocês, candidatos alunos e alunos, visitem um ambiente terapêutico nosso, de escuta, mande e-mail para a professora Ana Carolina, enfim, há aqui amplas possibilidades de nós aplicarmos expressividade emocional nos nossos consultórios. E técnicas de manejo. Trata-se, então, não de bate-papo, mas as intervenções aqui para expressividade de pensamentos e emoções, elas devem ser pautadas na literatura científica, especialmente com intervenções baseadas em técnicas. Então, intervenções baseadas em opinião por opinião. Então, orientação de falar. Fale sobre seus bons e maus sentimentos de maneira direta ou indireta, inicialmente no ambiente terapêutico, e depois isso deve ser extrapolado para outros ambientes, pessoas e relacionamentos. Então, falar. Defina aquilo que deseja falar previamente. Permite que a outra pessoa te conheça melhor e saiba o que está pensando e sentindo. Deixar claro quando há um comportamento que desperte sentimento negativo. Uso a seguinte frase: sinto-me. Quando você... E ouvir. Muitas vezes o processo terapêutico vai ter sucesso do terapeuta apenas ouvindo. Lembre-se que ouvir é mais do que sentar em silêncio passivamente. Tente compreender o outro e não só espere sua vez de falar novamente. Enfim, grande incentivo à participação dos nossos alunos já no início do curso em intervenções focadas dentro de ambientes domiciliares, em setting de trabalho, em locais de encontro, ou seja, a terapia cognitivo comportamental para a expressão de pensamentos e sentimentos pode ser realizada em mais de um ambiente, não apenas um ambiente formal. Logicamente, tudo isso depende de um contrato. Estou dizendo, tanto contrato terapêutico, que nem necessariamente precisa ser escrita entre paciente e
terapeuta, como também daquele contrato sobre pagamento deve ser feito aqui. E utilize o comportamento não verbal para estimular que o outro siga falando. Então, olhar, expressar importância, valorizar, usar uma interjeição do tipo, ok, sim, isso favorece o estímulo para o paciente expressar-se. E utilize o comportamento não verbal desde olhar, cabeça, toque simpático, e não olhar para o relógio, bocejar ou outras condições. Reconhecer também os comportamentos não verbais da pessoa, ou seja, a disponibilidade do terapeuta em ajudar e de fato demonstrar essa possibilidade é bastante relevante. Fazer perguntas, parafrasear, ou seja, dizer uma frase paralela, tentar interpretar o que o paciente está dizendo, depois que ele leu já meia hora, uma hora, fica muito de trazer para o tete-a-tete. E não julgar e não dar opinião se não solicitada. Este é outro ensaio muito importante. Pacientes que não desenvolveram ainda a capacidade assertiva podem correr o risco de julgar e dar opinião em locais de atendimento, especialmente em grupos onde isso não tem pertinência. Inclusive, uma das informações que eu dou ao final dos grupos é de recomendar que esse paciente procure um apoio já no final do grupo, de modo que deixe de fazer intervenções que sejam prejudiciais e possa estar estimulado a dar feedback das tarefas que realizou e o quão essas estão sendo satisfatórias. E juntem-se em duplas. Uma maneira, então, de exercitar expressividade de sentimentos e colocação de conteúdos de pensamentos é um ensaio de uma pessoa com a outra dentro do ambiente terapêutico. Valorizamos muito, muito essa técnica. E compartilhe os sentimentos que você vivenciou em relação ao seu familiar, que se trata no CAPS nesta semana. Depois de que maneira a pessoa compartilhar, troca ou compartilha, revezando quem compartilha e quem ouve, utilizando orientações dadas anteriormente sobre a expressividade emocional e ao final do ciclo compartilhe como foi lidar e como foi ouvir a partir de técnicas utilizadas. Enfim, este é um grande papel de terapeutas: ouvir, sensibilizar, compartilhar, apoiar e especialmente aplicar técnicas que em prazo previsto de 4, 8, 12 semanas tragam resultados que possam ser mensuráveis. E descreva uma tarefa de casa. Uma tarefa de casa, nós incentivamos muito os nossos alunos, já teve a aula, faz uma customização desse conhecimento de acordo com o seu perfil profissional e já atue, já teste, traga experiência, traga para a supervisão, traga para a discussão. Então aqui uma tarefa de casa muito incentivadora, porque é simples e que traz uma possibilidade dessa paciente estar refletindo todos os dias, diariamente, sobre o que está sendo tratado. Então, uma tarefa de casa. Inicie uma conversa com alguém e expresse algum sentimento durante esta conversa. Com quem foi a conversa? Pode ser por alguém em trânsito, um conhecido, um desconhecido, pessoa que falou uma única vez na condução, que talvez nunca mais vai falar. Que sentimento compartilhou e com que foi a conversa? Como foi a conversa e que sentimento compartilhou. Tudo isso é muito importante. Isto, só de perguntar para o paciente a possibilidade dele realizar essa tarefa, já passa a ser um fator motivador. Durante uma conversa com alguém, perceba um sentimento que essa pessoa expressa, que pode ser tanto verbalizado, eu te amo, como não verbalizado, do tipo uma admiração, um susto. Durante uma conversa com alguém, perceba um sentimento que essa pessoa expressa, ou seja, qual foi o sentimento expressado verbalmente, quais foram os comportamentos não verbais observados, como você demonstrou que estava ouvindo. Este é um slide que, no seu lugar, eu transporia para um arquivo bonito e colocaria como sendo tarefa 1 dos seus pacientes com essas dificuldades, logicamente, de expressão de emoções e pensamentos. Então, esta foi uma exposição parcial, como uma amostra de conhecimento do que vocês vão aprender em centenas de horas de aulas, treinamentos, discussões, ensaios
no ambiente de aprendizado de terapia cognitivo-comportamental voltada para múltiplas necessidades. Vários alunos perguntam por que esse termo múltiplas necessidades terapêuticas. Porque nós formamos profissionais que sejam capazes de atender desde demandas muito simples, como um conflito entre namorados jovens que não têm risco de suicídio nem de agressão, até questões bem complexas, como as técnicas, os métodos e os meios de abordar, por exemplo, um paciente com esquizofrenia, de modo a ele ser tratado também com terapia cognitivo-comportamental, sem excluir o uso de medicamentos, mas de modo que esse paciente, mesmo tendo o diagnóstico de esquizofrenia, tenha abordagem, tarefa de casa, incentivo, motivação, para que expresse de maneira calibrada os seus sentimentos e também as suas opiniões pelos seus pensamentos. Ou seja, nós vamos incentivar que vocês tenham um cabedal de conhecimentos muito amplos, desde a intervenção em situações neuróticas simples e não limitantes, até a possibilidade de intervir em casos muito mais complexos e incapacitantes. Por exemplo, em pacientes com demência de Alzheimer e pacientes com esquizofrenia. E tão interessados, entusiasmados e motivados que estamos para recebê-los com um forte abraço afetuoso no nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, tão entusiasmados que estamos, que está aí o meu e-mail direto. Podem me escrever diretamente para lobo@vidamental.com.br, como também podem ligar direto para o meu celular, 11 99622 8835. Respondo tanto o WhatsApp como também ligações, mensagem em caixa postal, mensagem de texto. Fiquem à vontade para me contactar da melhor maneira possível e será um prazer atendê-los. A nossa equipe Vida Mental, com dados aqui abaixo do vídeo, temos também muito entusiasmo e toda a equipe poderá recebê-los e tirar todas as suas dúvidas pedagógicas, administrativas, financeiras, contratuais, pelo telefone 11 99901 6189 e também no e-mail cursos@vidamental.com.br. Trouxemos aqui uma amostra do nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental para amplas necessidades terapêuticas. Nós queremos formá-los para a melhor performance possível. Nós queremos ser o seu trampolim para um novo nível de atuação profissional. Vamos então já fazer a inscrição e a matrícula no nosso curso de pós-graduação. Queremos recebê-los com um carinhoso abraço lá no primeiro dia de aula. Vamos adiante, porque nós vamos levá-los a um nível de atuação profissional muito mais além.